E é exatamente por isso que a gente tem o quadro Dúvidas de Fé aqui no Bem-vindo Romeiro. E estamos recebendo hoje Padre Sidney Lino aqui com a gente. Padre, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Bianca. Obrigado pela acolhida, pelo carinho. É sempre uma alegria estar com vocês aqui no Bem-vindo Romeiros. Padre, a gente começa esse nosso quadro hoje perguntando para o senhor quem foi Moisés. A gente até acompanhou o João Rufino falando um pouquinho do nascimento de Moisés. Quem foi Moisés? Quem foi Moisés na história da salvação? Podemos assim dizer. Primeiramente dizer que foi um homem chamado, escolhido por Deus para liderar o seu povo na sua libertação da escravidão do Egito. O povo hebreu, o povo de Israel, vivia na opressão, sendo oprimido, escravos do Egito. Deus suscita um homem, e este homem era Moisés. Depois também, ao longo dos estudos da Bíblia, através dos evangelhos, Moisés também foi considerado um grande profeta, porque falou em nome de Deus, anunciou a salvação, a libertação e principalmente conduziu o povo até a terra prometida. Engraçado que ele não chegou a entrar na Terra Prometida, mas foi ele que teve essa missão de conduzir o povo. Algumas pessoas vão dizer que o Moisés era o grande legislador, porque ele que trouxe até o povo as leis do Senhor, como o povo deveria viver para agradar o coração de Deus. Eu gosto de uma outra definição de quem é Moisés: o grande amigo de Deus, aquele que falava face a face com o Senhor, sem barreiras, sem vergonhas e sem limite. Um homem escolhido por Deus, chamado por Deus, mas principalmente amigo de Deus. O senhor falou a respeito da libertação do povo. Padre, quando o João Rufino falou para a gente a respeito das parteiras, de como foi tratado o nascimento naquela época, a gente fica pensando quanta crueldade, não é mesmo? Sim, exatamente. A gente pode fazer até uma comparação com o que aconteceu com Jesus. Quando Herodes ficou sabendo que um rei iria nascer, mandou matar todas aquelas crianças, todos os meninos recém-nascidos. Com Moisés aconteceu a mesma coisa, não porque havia nascido um rei, porque ninguém sabia do nascimento de Moisés, mas pelo fato do crescimento do povo de Israel. E eles, na medida que iam crescendo, ficavam mais fortes e o povo egípcio ficaram com medo. A forma que encontraram de controlar esse nascimento era através da crueldade, matando inocentes. É uma tristeza para nós e nos faz pensar um pouquinho, como bem ouvimos, no valor da vida, que para muitos a vida de alguns vale, de outros não, mas para nós toda a vida é dom e graça de Deus. E essa comparação que o senhor fez também a respeito de Moisés e de Jesus, do nascimento deles, é muito interessante porque a gente nota hoje muitas pessoas também deixando de lado o valor da vida, não só da vida com a sua plenitude toda, mas também principalmente dos nascituros. A gente precisa ter esse cuidado e esse carinho com eles. Exatamente. Né? Existe aí umas discussões científicas de quando passa a ser humano, de quando realmente é vida e tem que seguir aí até a gestação, até os 9 meses, ou quando não. Para nós que temos fé, acreditamos que Deus é a origem de tudo, desde a concepção já é vida, já é uma pessoa, já tem uma alma e já é querido e amado por Deus. Por isso temos que lutar, defender, valorizar a vida em todos os seus estágios. Você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romeiro, estamos conversando com o padre Sidney Lino. Ele está respondendo algumas dúvidas de fé aqui para a gente no Bem-vindo Romeiro. Já falamos um pouco a respeito de quem foi Moisés, mas agora, padre, tem uma dúvida, inclusive, que vem de um devoto. Vamos ver aí qual é a dúvida dele. Padre, Moisés falou com Deus através da sarça ardente. Como nós, no dia de hoje, podemos falar e conversar com Deus e nossos irmãos? Muito interessante, não, padre? Exatamente, uma pergunta curiosa até. Bem, eu acredito que Deus usou de um elemento comum do dia a dia de Moisés. Como ele ia cuidar do rebanho do seu sogro, com certeza ele passava sempre por aquela sarça ardente que, quando Deus se manifestou e muitas vezes não percebeu. Eu acredito que Deus usa de meios comuns do nosso dia a dia para chegar até nós. Não foi graça de Moisés, mas foi a ação de Deus para entrar em contato, em sintonia, em relação com o seu escolhido, com o seu chamado. Deus usou da sarça, não fez arder a sarça com um fogo que não consumia, com um fogo que é o amor de Deus, a presença de Deus. Como nós, no nosso dia a dia, podemos nos aproximar de Deus? Eu acredito que através das nossas atividades diárias, Deus não é um Deus distante do seu povo, assim como Ele se revelou
ao povo de Israel no Egito, na escravidão, se revela a nós, no dia a dia, naquilo que fazemos em nossos trabalhos, em nossas atividades. Deus se revela e através das pequenas coisas, Ele fala conosco. Agora, precisamos estar atentos. Moisés escutou que alguém chamava, alguma coisa diferente acontecia, a sarça não era a mesma. Nós também temos que estar atentos para perceber que as coisas ao nosso redor não são iguais e que Deus ali se revela. E a partir disso, entrar em diálogo com o Senhor, rezar, falar a Deus. Aliás, temos que estar o tempo todo de ouvidos e olhos abertos, atentos, para que a gente possa também escutar e compreender. Agora, padre, tem uma curiosidade aí. O que é uma sarça? Muita gente acaba às vezes, mas sarça ardente, o que é uma sarça? Uma sarça ardente. Uma sarça é uma planta, uma vegetação comum no deserto. Porque como no deserto não tem muita água, assim nós pensamos, mas lá no fundinho, bem lá no fundo da terra, existe elementos de água que gera vida e que ela cresce não muito, fica baixinha, pequenininha assim, parece como uma moitinha. Onde a gente até brinca, né? Vai se esconder atrás da moita. E ali Deus se revelou. Não, a sarça não ardia, não era comum ter fogo na sarça, mas era a manifestação e a presença de Deus. Uma planta comum do deserto que muitas vezes ninguém dava importância porque havia muitas naquela região. Mas Deus escolheu uma de maneira concreta para falar com Moisés. Mostra realmente isso que o senhor falou, né? Que Deus se manifesta também nas coisas mais simples, né? Exatamente. Exatamente. Agora, padre, tá chegando pergunta pra gente também via WhatsApp, ó. Já ouvimos até aí o barulhinho de perguntas via WhatsApp chegando pra gente. É a Marisete. Bom dia aí pra você também, viu, Marisete? Desejando um bom dia aí pra gente. E ela pergunta assim, ó. Por que a mãe de Moisés teve que abandoná-lo em uma cesta dentro do rio? O que podemos aprender aí com essa passagem? Interessante que a pergunta da Marisete também tem ligação, inclusive, com a explicação do especialista em Bíblia, João Rufino, aqui, que explicou para a gente um pouquinho disso antes. Mas, padre, o porquê que a mãe dele teve que abandoná-lo numa cesta? Exatamente. Pode até parecer crueldade. Nossa, que mãe que é essa que abandona um filho numa cesta no rio? Que coração tem essa mãe? Mas foi na realidade para salvar o seu filho. Como vimos na explicação anteriormente, o povo de Egito viu que o povo de Israel estava crescendo, o faraó mandou matar todas as crianças. A mãe de Moisés o escondeu em sua casa de uma forma misteriosa. A gente acredita que tem aí a mão de Deus ajudando a esconder. E depois o colocou em um cesto para que seu filho pudesse viver. A cesta, né, mas não afundou no rio, não teria perigo. Supostamente ela era feita com parecido um elemento, uma goma, parecido com um piche que se faz o asfalto, que não permitiam que nem a cesta afundasse e nem que a água entrasse. Então, para salvar o seu filho, a mãe o abandonou, sabendo que alguém iria encontrá-lo. Agora, quem e como, isso ela não sabia, mas ela teria certeza. Não quero ver que o meu filho morra à espada, pelo ódio ou pela maldade do coração do faraó. Foi para a realidade para salvá-lo, não porque ela abandonou, mas para salvá-lo. Muitas vezes a gente toma algumas atitudes e a nossa vida também toma algum rumo diferente do que nós imaginávamos, mas tudo acontece pelos desígnios de Deus. Né? Exatamente, e com ela nós aprendemos isso. Às vezes é difícil tomar algumas decisões. Imagina só, uma mãe ter que abrir mão do seu filho não é uma coisa fácil, mas às vezes as situações, as circunstâncias da vida nos pedem isso. O mais difícil, por exemplo, Maria também abriu mão do seu filho na cruz. Com certeza ela não queria ver seu filho crucificado, mas por saber do projeto do Pai, saber que o seu filho era o único que poderia nos salvar, ela abriu mão do seu filho, o ofereceu também na cruz e estava ali junto com ele. Nós também aprendemos que em alguns momentos da vida precisamos tomar decisões, ainda que doa, ainda que machuca, mas o Senhor na frente nos dará a recompensa. Uma vez eu ouvi, padre, que às vezes a gente precisa fazer algumas podas na nossa vida, é necessário para que a gente floresça também de outras maneiras. Também Exatamente. Chega a ser mais ou menos por aí, não é mesmo? Com certeza, sem dúvida. Acho que é um exemplo que estamos acostumados a escutar e que vale muito para a nossa vida e caminhada de fé. Agora, padre, tem mais dúvidas chegando para a gente de devotos aí que nós colhemos perguntas. Vamos ver. Padre, se Moisés era amigo de Deus, por que ele tirou a vida de um egípcio? Posso fazer justiça com minhas próprias mãos? Olha, bem curiosa realmente essa pergunta, é forte, hein? Realmente. Bem, a gente tem que nos contextualizar primeiro, né? Antes do Moisés ser chamado amigo de Deus, ele ainda
né, não estava entendendo a sua missão, a sua vocação. Quando ele mata o egípcio, ele ainda não entendia que Deus havia o chamado para libertar o povo. Ele não tinha esta vocação do chamado de Deus. E ele mata por uma certa revolta, por ver que o egípcio estava maltratando, judiando de uma pessoa indefesa. Os egípcios eram um pouquinho assim, povo de um coração duro, e estava oprimindo muito o povo. Pensem só em uma pessoa que não come, trabalha dia e noite, no sol já está fraca, não consegue dar conta do seu trabalho e vai lá uma outra pessoa que é responsável pelo serviço e começa a judiar, a batê-lo. Moisés se ardeu de cólera, se revoltou porque ele tinha um contato com aquele povo. E por causa disso, acabou agredindo o egípcio e o matou. Era a intenção de Moisés? Não. Mas talvez a sua força, a sua sede de justiça, porque estava vendo o outro sendo oprimido, judiado, fez com que ele matasse o egípcio. E na lei dos egípcios era proibido que alguém matasse qualquer um membro do povo do Egito, e Moisés o matou. Mesmo assim, Deus o chamou, o escolheu e o fez amigo seu, porque até mesmo esta ação de Moisés estava nos planos de Deus. Agora a pergunta dela que é muito interessante: posso eu agora fazer justiça com as minhas próprias mãos se eu ver alguém sendo oprimido, maltratado? A gente tem que discernir bem. Porque às vezes, com que justiça você é movido a esta ação? E nós acreditamos que quem pode tirar a vida é somente Deus. Por mais que eu veja o outro sendo oprimido, maltratado, eu posso intervenir, eu posso ir ali e não permitir que aquela injustiça aconteça. Mas tirar a vida é algo muito sério. E hoje em dia a gente vive uma realidade assim. Cada um pensa que tem o direito de fazer o que quiser com a sua vida e com a vida do outro. E não é bem assim. Não, as nossas ações têm que ser bem cuidadosas e prudentes. Claro que em certos momentos pode ser que alguém faça alguma justiça com as próprias mãos, mas devido à situação, não tem outra escolha, outra possibilidade. É muito interessante realmente a gente falar sobre isso, padre, principalmente porque a gente tem que tomar cuidado, ter esse discernimento realmente. Às vezes a gente fica irritado, é normal, mas ter esse discernimento. E principalmente lembrar também que Moisés se tornou amigo também de Jesus, mesmo depois de ter tirado a vida de alguém. Exatamente. Porque Jesus também é tão misericordioso que também consegue perdoar-nos de todos os nossos pecados. Né? Exatamente. E entendemos melhor quando olhamos toda essa realidade no plano da salvação. Deus usou de cada elemento, até mesmo aqueles mais injustos, para realizar o seu plano salvador em nosso meio. Padre, mais uma vez, obrigada pela presença aqui conosco no Bem-vindo Romeiro. É sempre um prazer receber o senhor aqui e conversar conosco e ensinar também a respeito de Moisés e do livro do Êxodo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, mais do que dialogando sobre a palavra de Deus, mas rezando a palavra de Deus de uma forma tão assim humana, tão normal, tão cotidiana em nosso dia a dia. Que o Senhor os abençoe sempre, que vocês possam seguir anunciando a beleza do amor e da misericórdia de Deus através do programa de vocês. Amém. Muito obrigado. Amém, Padre. Muito obrigada. Nós é que agradecemos sempre a presença do senhor aqui. Amém.